Convido a igreja a abrir sua Bíblia no livro de Esdras, Antigo Testamento, fica antes de Neemias e depois de 2 Crônicas. Capítulo 3, quem tem a Bíblia por cantar como a minha, página 502, capítulo 3. Farei a leitura a partir do verso 8, Esdras 3, a partir do versículo 8 até o final deste capítulo. Vamos da igreja colocar em pé para a leitura desse texto, porção do texto sagrado. Lançados os alicerces do templo, diz assim a palavra do Senhor Deus vivo: no segundo ano da vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e construíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Gadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente viajarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadab, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas filhos de Asaf com símbolos, para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Amém. Poder sentar, amado igreja. Pai eterno, te somos gratos porque o Senhor é Deus bondoso, misericordioso, que tem abençoado o teu povo desde a antiguidade e hoje continua, Senhor Deus, nos abençoando como parte do teu povo, parte da igreja militante e celestial. Te agradecemos porque agora temos a possibilidade e a liberdade de ouvirmos a tua voz, de refletirmos sobre a luz da tua excelsa palavra. Que o teu Espírito Santo, que é todo poderoso, amoroso e consolador, venha nos visitar, nos trazendo ao coração, em mente e alma aquilo que nós precisamos, não o que queremos, mas o que precisamos, para que possamos ser tocados, convertidos à tua santa vontade. Abençoa-nos, ó Deus, como teu povo, pela tua excelsa misericórdia, no nome santo de Jesus, nosso querido e bom pastor. Amém. Um texto muito conhecido, mas que fala-nos muito ao coração. Eu queria repetir um pouquinho com a amada igreja sobre lágrimas e risos. Lágrimas e risos, ou risos e lágrimas. A gente percebeu isso nesse texto. Nos últimos dias, nós pudemos viver muitas alegrias, né? Você torceu para o Brasil lá e estamos vencendo. Oh Deus, cada tristeza de nervoso que a gente passa também, né?
muitas alegrias, mas também vivemos muitas tristezas nesses dias. E aqui não estou falando do jogo da Copa, não. Daqueles que nós torcemos e não conseguiram, né? Mas do terremoto na Venezuela, onde cerca de 13.000 pessoas já foram contabilizadas que morreram. Nossos vizinhos. E temos lá muitas nações ajudando, inclusive brasileiros, ajudando aquele povo que sofre tanto. Questões políticas e econômicas, e agora esse terremoto, essa catástrofe sísmica. Também tivemos a tristeza da perda do reverendo Gerson, nosso querido amigo, pastoreou essa igreja, muito amado, esteve aqui conosco em fevereiro passado, no 63º aniversário da nossa amada igreja. E ele ficou muito feliz quando a gente o convidou. Estava enfrentando alguns problemas de saúde, sim, emocionais também, mas estava lutando. E nos deixou, como disse o reverendo Antônio, ele não combinou, ele não exerceu o seu combinado, não obedeceu o combinado. O combinado é ele fazer o funeral do Leontino, não ao contrário. Pregar no funeral. Então nós vivemos assim que muitas alegrias e tristezas, muitas apreensões. O maior problema é que nós não esperamos e nem estamos preparados para tais eventos. Ainda que estejamos fazendo e realizando nossas semeaduras, ainda que estejamos plantando a nossa caminhada, nós não estamos preparados para as catástrofes. Aliás, nós nem pensamos muito nisso. Nós somos eminentemente positivos. Nós temos algo dentro de nós que chama-se esperança por dias melhores e algo que vai vir melhor ainda. Nós dificilmente pensamos em catástrofes, achamos que vai acontecer na nossa vida. Quando acontece ali do outro, muito que bem, mas na nossa vida não. Só que nós somos o outro para o outro. Nós somos assim, egocêntricos, faz parte da nossa humanidade. Uma das verdades é que são inevitáveis. E temos que saber que além daquilo que nós não esperamos, tudo que nós plantamos, a gente vai colher também. Isso é certo. Essa é uma verdade da vida. O que nós colhemos, o que nós plantamos. Isso é uma verdade. Isso se não houver nenhuma tragédia, né? Eu plantei, aqui eu vou colher. Estava vendo um pouquinho hoje o Globo Rural, de manhã, e no sul, muita chuva. Os agricultores plantam e querem colher lá o que plantou, só que vem a chuva torrencial e há muitas perdas. Às vezes nem tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Quando foge do nosso controle. Se fosse assim, a gente fica pensando assim, mas e se eu sofri isso agora, então eu plantei. A gente fica com a culpa sempre na cabeça, né? Se está acontecendo isso comigo, porque eu plantei. Às vezes não. Às vezes a coisa é inevitável. Isso pode ocorrer sim. E às vezes nós não estamos preparados por aquilo que nos acontece. Afinal, quem somos nós para que possamos saber tudo e ter o controle de tudo? Quem somos nós? Em meio às lágrimas da partida do reverendo Gerson, também pude rever amigos que não ouvi há muitos anos, colegas do ministério e outros, de outras igrejas. E aí a gente acaba se alegrando no momento de partida, de comoção. E nós, como cristãos, também sabemos que esse momento de partida não é o final. É o começo da verdadeira vida. Essa é a certeza da ressurreição. Aquele que crê no Senhor Jesus, ainda que morra, viverá. Jesus
João capítulo 11. Essa é a certeza que deve estar no nosso coração sempre. Por isso que Paulo vai dizer mais tarde: em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para cada um de nós. E se nós cremos nisso, na palavra de Deus, abrimos nosso coração de fato para a palavra de Deus e ouvirmos de fato a palavra de Deus, nós vamos viver com mais tranquilidade, não vamos entrar em ansiedade, em doenças depressivas, porque é uma confusão gigantesca. Se nós mergulharmos na palavra e assimilarmos 100%, vamos ter mais saúde mental, inclusive, e física. Mas nós queremos controlar tudo. Queremos controlar as lágrimas, os risos, queremos fabricar os risos. É uma tentação. Mas nós não temos controle de tudo, a não ser o Senhor. Em meio a um momento triste, muitas alegrias brotaram. Na experiência do povo de Deus, na reconstrução do templo, um grupo lá se alegrando porque foi findar os fundamentos do templo, do novo templo. Alegria, porque agora vamos reconstruir o templo. Mas também tinha aqueles que já conheceram o templo antigo e começaram a chorar porque lembraram do que eles viviam antes. Consciência. Lembrar que nós fomos embora daqui, fomos levados cativo porque nós pecamos. Consciência. Consciência de quem sabe quem nós somos e o porquê aconteceu aquela catástrofe. Consciência. E se é uma coisa que a palavra de Deus nos traz muito claramente, é a realidade dos nossos pecados. Consciência. Dos quais não podemos esquecer que somos limitados, humanos, pecadores. Senão vamos ficar pensando só na alegria, não, vamos reconstruir, vamos em frente, que atrás vem gente, o tempo é dinheiro, etc. Falta consciência às vezes. De saber que a nossa vida é humana e é limitada. E que muitas coisas, a maioria das coisas, não está no nosso controle. Isso me traz uma memória pessoal. Uma empresa que eu trabalhava, muito boa empresa, uma das melhores do país que se trabalhar, segundo as revistas País 9000 na época. E eu disse para um colega: a minha vida não está na mão de nenhum gerente, de nenhum presidente de empresa, está na mão de Deus. Na semana seguinte eu fui demitido. E aquilo veio. Tanto é que eu não me lembrei disso até hoje, que já faz bons anos. É para mostrar para mim, para você, e esse testemunho, que a minha vida, a sua vida, não está na mão de ninguém, a não ser do Deus vivo. O Deus Todo-Poderoso, que nos fez da mesma substância dele, e nos soprou o seu Espírito Santo. E aqueles que o servem, que o busquem em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Profecia bíblica do Senhor Deus. Então nós precisamos fazer o quê? Voltar a Ele. Nós não temos o controle do amanhã, do aqui, agora, a não ser depositar a nossa fé e esperança no Senhor. E vamos viver entre risos e lágrimas. Foram momentos também de consciência, avaliação para a continuidade da vida do povo de Deus. Esdras, naquele dia, junto com o povo, estavam todos alegres, pois haviam ali começado a reconstrução das bases do templo, do novo templo. Cantavam alegremente. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se sacerdotes paramentados, todos bem vestidos, e tocaram a trombeta, e os levitas, os músicos, filhos de Asaf, a turma do direito, os músicos da igreja, todo mundo contente ali, feliz, tocando os louvores ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel.
cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia dura para sempre, não só nos momentos de alegria. A misericórdia do Senhor dura para sempre, inclusive nas misérias, nas dificuldades, nas lutas. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. E louvavam a Deus. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor altamente. Porém, uma conjunção adversativa, porém, o mas, porém, contraria tudo que vem antes. É a diversidade. Nossa língua maravilhosa. Quando tem um mas, um porém, parou. A gente vai reescrever agora uma nova história. Porém, muitos dos sacerdotes e também levitas. Então os levitas aqui também tinham alguns conscientes. Nem todos os levitas estavam, alguns estavam só na dança, só na alegria, mas alguns levitas também tinham consciência. E os cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces. Não dá para esquecer o que se viveu e o porquê. O porquê isso está acontecendo? Essa é a pergunta. Por que isso está acontecendo agora? Foi Deus que pesou a mão? Não. Eles sabiam que era fruto do pecado. Se afastaram de Deus. E aí vem as intempéries, vem os problemas, os inimigos, e leva a tudo. A porta quem abre, somos nós. Nós abrimos. E Jesus continua: eis que estou à porta e bato. Às vezes nós não abrimos para o Senhor, abrimos para outras coisas. E aí vem junto muitas outras coisas. E começou também uma choradeira. Da mesma forma que os cânticos estavam altos, os louvores altos, a choradeira também foi alta. Isso é uma coisa que a gente sabe fazer bem também, de quando é chorar, reclamar, gritar, né? Oh Deus, me ajuda! Né? Oh, como eu sofro! Nós somos assim, a gente quer alargar para todo mundo, coloca nos grupos: olha aqui, ó, meu desespero, me ajuda aí, manda um dinheirinho no meu Pix, para mim pagar aqui uma conta, e ficamos choramingando. E aí se juntou lá os louvores com as lamentações e não dava para discernir a bagunça. Virou uma coisa assim meio indiscernível. Quem está de fora olha assim, tudo maluco. Essa gritaria, gente chorando, gente rindo, se mesclando alegria com tristeza. E aí a consciência não pode ser deixada de lado. A motivação de tudo aquilo era a ida ao cativeiro, fruto do pecado. Alegrias e tristezas, por vezes, quando vemos Deus agindo, podemos ver e sentir muitas coisas, muitas emoções. O que não deve fazer parte da vida humana é pensar que a gente não tem nada a ver com outras coisas. Quando a gente é tocado por Deus, muitas emoções brotam. E espero que essas emoções não fluam por conta dos nossos pecados, apesar de pecadores. Por vezes temos a necessidade de fazermos sacrifícios para nos livrarmos dos pecados, da desobediência.
Aí eu lembro do texto que nós trabalhamos na quarta-feira passada, Romanos 12, não vos conformeis com esse século, mas renovai-vos pela força da sua inteligência e faça o sacrifício vivo do seu corpo. Paulo diz assim: sirva a Deus com consciência, com racionalidade, com sua inteligência, não apenas com a emoção. Paulo, muito racional, tentando ensinar a igreja de Roma que devemos olhar para Deus e cultuá-lo, porque Ele é Deus bom, Ele é Deus misericordioso, apesar de às vezes eu nem sentir. Eu não sinto Deus, para mim não faz muito sentido, mas mesmo assim permaneça firme, fiel à vontade de Deus, à sua palavra. Mesmo assim fique na graça do Senhor, mesmo que nós não sintamos nada, permaneça agarrado nas vestes do Cristo, Filho de Deus. Às vezes não sentimos nada mesmo, às vezes estamos até adoecidos emocionalmente. Às vezes precisamos até de uma consulta psiquiátrica, tomar um remedinho para nos ajudar nas emoções, mas isso é humano. O Senhor Deus não muda, Ele continua o Deus forte, todo-poderoso, príncipe da paz, Pai da eternidade. Ele não muda. Consciência. E eu creio que Paulo estava escrevendo àquela igreja porque com certeza também ele vivenciava aquilo que ele estava propondo para a sua igreja. Às vezes é difícil, no mundo violento, que me agride, que quer, no caso deles, querer prender, matar os cristãos. É difícil ser fiel e ficar alegre o tempo todo. Alegrai-vos. A carta dele aos Filipenses depois. E repete, alegrai-vos em meio a tantas dificuldades. E ele fala assim para nós, nos desafia hoje: adore a Deus, sirva a Deus com consciência do mundo sobrenatural. Pastor, isso é meio louco. Creia e sirva a Deus com consciência no sobrenatural. Tudo está no seu controle. Que nós vamos ter lágrimas e risos, mas tudo está na mão de Deus de misericórdia. Os israelitas estavam cantando, chorando, e o barulho era de longe ouvido. Verso 13. De maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Nós precisamos sim botarmos para fora essa nossa alegria de servir a Deus. Não nos omitirmos, nos escondermos e falarmos para os nossos amigos no que nós cremos e como cremos. Nós precisamos sim fazer alarde dessa graça, desse amor, dessa misericórdia de Deus que sobrepõe ao pecado e buscarmos resgatar na nossa vida a missão de buscarmos outras pessoas para o reino de Deus. Não ficarmos apenas perdidos nos choros, que também são altos, e nos acovardarmos às vezes em mostrar nossas alegrias. Vejo que muita gente gosta de gritar, reclamar, fazer alarde de suas lutas e mazelas, às vezes escandalosamente. Mas que as nossas emoções, querida igreja, sejam expressões do nosso amor e adoração ao Senhor, a mexer com aqueles que nos rodeiam, a mexer com aqueles que nos rodeiam. É mais comum vermos as lamentações. Às vezes isso nos incomoda. Mas que as nossas alegrias também sejam externadas. De modo especial, nossa alegria em servir a Deus. Porque o Senhor está fincando os alicerces de sua vontade sobre a vida do seu povo. Mais uma vez. O Senhor está começando uma nova
construção, edificando-nos. Isso deve nos trazer alegria, sim. E olharmos com fé e esperança para não cairmos no pecado, consciência. Firmados sobre a graça de Cristo, sobre a esperança, sobre a ação de Deus que sempre esteve ao lado do povo. O Senhor nunca se ausentou da presença do povo na sua caminhada. Somos nós que às vezes esquecemos e nos omitimos, de maneira especial, em propagarmos a alegria do Senhor, que é a nossa força. Que o Espírito Santo de Deus continue conosco, nos fortalecendo em nossa jornada. E que seja em meio de alegrias ou tristezas, louvemos a Deus, porque Ele é um Deus bondoso, misericordioso, amoroso. Amém. Vamos preparando para a ceia do Senhor.